Então é o seguinte, eu nasci num lar bem disfuncional, né? Bem disfuncional. Eu nasci de 7 meses porque o meu pai deu uma surra na minha mãe. Então você imagina em que cenário que eu nasci. Eu falei aqui agora há pouco que a nossa alma é o CPU das nossas emoções, não é? Quando você começa a usar um computador, todas as operações que você faz naquele computador fica gravado no CPU. Sim. Né? Tudo que você abaixa de arquivo, enfim, tudo aquilo que há de operação vai ficar guardado naquele CPU. E você imagina o CPU em que eu nasci. Você imagina como é que a minha alma recebeu ali toda aquela violência do meu nascimento, né? Você imagina uma mulher grávida, chegando aos 8 meses de gravidez, estava de 7 ainda, e o marido chega bêbado, drogado em casa, dá uma surra na mãe, e eu nasci no meio daquele cenário. Foi ali que eu nasci. Então, eu creio que aquilo ali já foi atingindo a minha alma desde a nascença, né? E por causa dessa má formação, do pouco tempo que eu tinha ainda de gestação, faltavam 2 meses. E 2 meses para uma criança que está no ventre é uma eternidade. É algo astronômico, né? Sim. Eu não sou aqui cientista nem médico, mas quem é médico pode comprovar isso, que 1, 2 meses ali, para uma criança é algo extraordinário. Então eu nasci de 7 meses porque o meu pai deu essa surra na minha mãe, né? E eu lembro que, como eu tive uma má formação no coração devido a esse nascimento precoce, eu nasci com um sopro no coração. E minha mãe disse que por meses ela não sabia o que eu tinha. Então ela sentava comigo na porta de casa e eu chorava dia e noite, ela não sabia o que era. Até que um dia descobriram que aquele sopro que eu tinha no coração é um vazamento, né? O sopro no coração é um vazamento. Então esse vazamento da válvula do coração jogava sangue nos meus pulmões. E isso fazia com que prejudicasse muito a minha respiração. Quando foi descoberto isso, eu passei a minha infância quase toda no Pequeno Príncipe, internado, porque volta e meia eu precisava eles me amarravam, eu lembro disso claramente. Eu era criança, mas é algo que te impacta. E porque eu era criança, então eles tinham que me amarrar ali naquela maca para poder fazer uma drenagem dos meus pulmões para tirar aquela água, né? E meu pai, ao longo do tempo, é um homem que foi muito dissoluto mesmo, né? Uma pessoa que pecou demais, né, com relação à família. Nos abandonou, morei pouco tempo com ele, o pouco tempo que eu morei, a gente adquiriu traumas de abandono. Eu e meu irmão, ali éramos 3 filhos dele, né, um irmão mais velho, meu irmão mais velho e eu que era o mais novo. E o pouco tempo que vivi com ele, teve uma época que ele nos levou para morar com ele, e vivíamos com a madrasta foi embora, ele foi embora também. Trancou a casa e nos deixou trancados lá dentro. Ficamos semanas trancados, eu e meu irmão dentro da casa. Meu irmão teve que fazer um buraco no soalho da casa, sair por baixo para pedir comida na vizinha, que chamou a polícia. Então foi traumática, foi uma infância traumática. A minha mãe, não aguentando, depois de 12 anos de relacionamento com ele, se separou. Quando a minha mãe voltou para o norte do Paraná, onde vivia, ali não foi bem recebida pela mãe dela também. A mãe dela simplesmente não recebeu ela com os filhos na casa e falou para ela que ela tinha que arrumar outro lugar para ficar bonitinho, que ela disse. Então você imagina uma criança que vai vivendo isso. A minha mãe viveu ali durante algum tempo no norte do Paraná, e naquela época a situação era muito difícil para nós. Morávamos numa casinha de pau a pique, não tinha banheiro, não tinha nada, o chão era de terra batida, né? Eu lembro que tinha frestas assim naquelas madeiras que eram preenchidas com caixa de leite. Eu era criança, mas como foi uma infância muito traumática, meu irmão sofreu um acidente grave lá por conta de que do lado morava ali a minha família, no caso a minha avó, e ela não dava leite, embora tivesse. Então meu irmão tinha que buscar numa outra fazenda, e naquela época não tinha garrafa plástica. Meu irmão ia buscar com a garrafa de vidro, aquela retornável. E um dia, pegando carona de volta para casa, carona não, rabeira num caminhão de volta para casa, numa estrada rural, aquele caminhão chacoalhou, ele caiu em cima da garrafa. Abriu a barriga dele inteirinha. Meu irmão não morreu porque não era propósito morrer naquela época, mas quase morreu, ficou ali entre a vida e a morte. E a minha mãe, depois dessa decepção, voltou para Curitiba. Quando nós chegamos aqui em Curitiba, o pai tinha vendido a casa. Nós não tínhamos onde morar. Fomos morar de favor na casa de um, na casa de outro. Ficamos tempo vivendo assim. E quando a minha mãe finalmente conseguiu comprar um terreno, foi no lugar mais violento que existia na cidade naquela época, né? Era um bairro muito violento, era uma invasão ainda, né? Recém começado. Então ali eu comecei a viver uma infância muito traumática. Desde criança, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, quando fomos morar ali, eu vi pessoas assassinadas de tudo quanto é tipo que você imaginar, porque a violência era muito grande, né? Eu lembro que quando criança, às vezes colocava a mala nas costas para ir para a escola, e ia desviando dos corpos que eram mortos durante a noite.
Às vezes tinha que correr, porque eu estava em cima, morávamos próximo do trilho, até hoje moro, e às vezes começavam a trocar tiro ali e a gente tinha que voltar para dentro. Então, assim, foi uma infância muito traumática, né? Com 5 anos de idade, o meu irmão, que era 5 anos mais velho que eu, fez uma proposta. Minha mãe trabalhava muito naquela época de diarista para sustentar 4 filhos, que ela teve um relacionamento depois, nasceu a minha irmã mais nova, e a minha mãe trabalhava muito para nos sustentar, porque você imagina ter 4 filhos, uma mulher solteira, trabalhava de diarista, ganhava R$10 por dia. E meu irmão, começamos a catar papel para ajudar em casa. Isso com 5 anos de idade, eu saí de casa para catar papel. Para mim era muito legal aquilo, né? Não vou dizer que aquilo era traumático, porque era muito bacana. Eu lembro que levantávamos ali por volta das 5 horas da manhã, porque ele acordava bem cedo. E ele dizia assim para mim, nós tínhamos que chegar cedo lá no ferro velho para pegar o melhor carrinho. Naquela época tinha esses carrinhos de ferro bonitinho, eram os carrinhos de madeira feitos pelo ferro velho mesmo. E quem chegava à tarde pegava os carrinhos mais feios. Então ele chegava lá quando estava abrindo o ferro velho para escolher o carrinho que ele queria. E eu me lembro que ele forrava aquele carrinho com papelão e me colocava deitadinho ali. E eu ia acordar quando a gente já estava no bairro Nobre, lá, ele ia para lá, né? E eu me lembro que ele me colocava ali na frente das casas, apertava a campainha e me instruía, dizia assim para mim, quando saía alguém, você dizia assim, você não tem alguma coisa para me dar? E eu era um menininho bonitinho, cabelinho tigelinha, sabe? E as pessoas sentiam-se tocadas com aquelas 2 crianças ali pedindo. E eu lembro que nós ganhávamos muitas coisas. Nossa, a gente passou a ser ali, ainda quando infância, os provedores da casa. Você vê que coisa interessante. Então passamos a ajudar a mãe, né? Com 10 anos, eu com 5, nós passamos a ajudar muito em casa. Porque nós chegávamos com doação de tudo quanto é tipo. Era roupa, era alimento, enfim, ganhávamos muita coisa. Mas infelizmente, por conta da violência do bairro e a má influência que havia naquela época, o meu irmão com 13 anos de idade se envolveu com drogas, né? Ele começou a traficar primeiro, né? E foi muito decepcionante assim, né? Porque daí paramos de catar papel, já não podia mais ajudar em casa, eu tinha uns 7 anos, também não conseguia fazer isso sozinho. E ele começou assim a traficar e pouco tempo depois começou a usar, né? Ele começou a usar cocaína, uma droga muito cara. Então a gente já não trazia mais e o pouco que tinha ele começou a tirar de casa. Ele começou a tirar. E por vezes ele saía assim numa quarta-feira e voltava na segunda-feira. E como se tratava de um bairro muito violento, minha mãe não conseguia dormir à noite, né? Às vezes ouvia tiroteio e aquela coisa, e ela ficava totalmente perturbada com aquilo. Aquilo perturbou ela durante muito tempo. E eu lembro de vezes que existia naquela época uma polícia muito corrupta, mas muito corrupta mesmo. Então os policiais pegavam ele ali com 14, 15 anos. Não adianta levar um adolescente de 14, 15 anos para a delegacia, né? Pegavam ele às vezes com cocaína, às vezes com maconha. E a gente morava numa casinha de madeira muito pequena. E eu lembro, acho que é menor do que essa sala, ou era desse tamanho mais ou menos. Só que o que dividia ali era uma cortina, né? Aí ficava aquela cortina que dividia ali a parte da cozinha da parte de onde dormíamos. E aquela cortina normalmente ficava aberta, né? O colchão ali no chão, dormíamos, já assistiu os Crudes? Yeah. Então nós fazia pilha de dormir, né? Dormia meio que tudo amontoado naquele colchão. E eu me lembro de vezes que a polícia invadia a nossa casa no meio da madrugada. E como não tinha luz elétrica também, era vela, né? Era algo terrível. E eu lembro que eles chutavam a porta até que aquela tramela que fecha a porta estourasse. E aquela tramela às vezes ia parar em cima da nossa cama, nós dormíamos ali. E eles entravam com ele algemado, já batendo nele. Você imagina para expor uma mãe? Então a minha mãe ficava em desespero com aquela situação. Ficava totalmente desesperada. E eles batiam, a gente chorava. Era terrível, era torturante aquilo. Eu me lembro como se fosse hoje das cenas assim, porque eram muito traumáticas. Então, e a polícia dizia assim para minha mãe, olha, se a senhora não nos arrumar R$100, nós vamos afogar ele lá nas cavas, porque não compensa levar ele para a cadeia. E saíam com ele. E eu ficava olhando para o desespero da minha mãe, e eu creio que ali o Espírito Santo já começava a ministrar no meu coração naquela época, né? Ele começou a ministrar muito forte no meu coração nessa época, porque eu lembro que quando eu vi o sofrimento da minha mãe diante daquela situação, algo que nascia dentro de mim muito claramente era um sentimento assim: eu nunca vou dar esse desgosto para minha mãe. A minha mãe nunca vai chorar por minha causa. Eu até me emociono de falar, porque nascia, com 7, 8 anos, isso nascia muito forte. Eu falei, eu vou dar orgulho para minha mãe. E minha mãe não vai chorar por minha causa.
E como a gente vivia naquele bairro muito violento, essa cena da minha mãe chorando foi que prendeu na minha memória. Foi o que o Espírito Santo usou. Todas as vezes que eu precisava tomar uma decisão que fosse difícil para mim, no meio daquela violência, eu lembrava daquela situação. Quantas vezes de ser convidado para fazer assalto? Quantas vezes de ser convidado, às vezes, para usar uma fileira de cocaína? Já teve vezes do camarada colocar ali 3 fileiras, me dar o canudo na mão e falar, vai lá, cara, dá um. Jogando bola com o pessoal que a gente jogava, muitos meninos fumavam maconha. Eu vivi naquela situação e, para a glória de Deus, diante daquilo que aconteceu, eu nunca coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Porque aquilo me travou completamente para o mal. A cena da minha mãe chorando foi algo tão impactante na minha vida que me travou para o mal. Eu não tinha coragem de fazer algo que fosse magoar o coração da minha mãe. Impressionante o quanto o Espírito Santo trabalhou em cima daquilo. E o tempo foi passando, infelizmente. O meu irmão até conseguiu sair daquela situação, mas acabou casando com uma mulher que tinha 2 filhas, envolveu numa briga grande de família. E quando meu irmão tinha 21 anos de idade, ele foi assassinado. Eu olho para a trajetória da minha mãe, às vezes falo, meu Deus, é muito sofrimento para uma mulher. É muito sofrimento. Uma mulher simples, da roça, acostumada na lavoura, que saiu lá do norte do Paraná, veio para Curitiba na esperança de uma vida melhor. Chegou aqui, encontrou um homem violento, depois de casar, casou lá. Ele trouxe ela para cá, encontrou um homem violento, que foi terrível a vivência dela. E eu fico olhando para a trajetória dela e às vezes, sabe, me perguntando a Deus, às vezes eu falo, meu Deus, como é que pode um ser humano sofrer tanto? Quando meu irmão foi assassinado, no dia em que ele foi assassinado, para você ter uma ideia, eles atiraram nele e alguém veio falar para minha mãe, e morava assim cerca de 100 metros um do outro. Quando a minha mãe chegou lá, meu irmão ainda estava agonizando. Isso quer dizer que ele morreu nos braços dela. Então você imagina uma mãe carregar isso? Aí quando meu irmão faleceu, para você ter uma ideia, eu não consegui ir no enterro do meu irmão. Porque quando a ambulância estava, a funerária estava levando ele, minha mãe desmaiou. E foi eu que fiquei com a minha mãe nos braços. Então levei minha mãe para casa. E a partir dali foi uma luta assim terrível. Eu ainda não era convertido, né? Não era nada, né? Nem cá nem lá, era uma pessoa comum, não era convertido. E eu me lembro que por vezes eu tinha que levar minha mãe na UPA, porque ela passava muito mal. Por vezes, a saúde dela depois daquilo ali só foi piorando. E ela entrou num processo depressivo muito grande, né? Você imagina, como é que você não vai entrar emocionalmente? Acabou com ela, né? Uma coisa é você saber que o seu filho morreu e no velório, outra coisa é você segurar o seu filho agonizando para morrer nos seus braços. E a partir dali eu virei meio que um tutor lá de casa e da minha mãe principalmente, né? Então às vezes eu ia levar ela na UPA com crises ali terríveis de depressão. E dentro do carro ela falava assim para mim, eu não quero mais viver. Chorando, eu não quero mais viver. Eu não tenho mais amor pela vida, a vida não faz sentido, eu não quero mais viver. Nossa, aquilo me arrebentava, né? Aquilo me destruía por dentro, assim. Emocionalmente aquilo era um tijolo na minha cabeça, uma dor assim. Eu falava, mãe, por favor, não fala assim. Ela falava, filho, que graça tem a vida? Eu não quero mais viver, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo de viver, não. Eu falei, mas só não pode ser assim. Foi assim durante muito tempo. Até o dia que eu me batizei, sabe? Quando eu me batizei, eu comecei a orar pela casa da minha mãe. Falei, mãe, pai, não deixa minha mãe ir para o inferno. Poxa vida, Senhor, tenha misericórdia dela. Me ajuda, pai, me ajuda. E eu me lembro que naquela ocasião eu comecei a levantar na madrugada para orar, né? Comecei a orar na madrugada. E tinha uma madrugada que eu estava orando depois de batizado. O meu batismo foi lindo. Eu senti o perdão de Deus no dia do meu batismo. Quando eu decidi me batizar, foi uma coisa tão forte para mim que eu fiz, se eu não me engano, na época eu fiz acho que uns 30 dias de jejum. Comecei a jejuar antes do batismo. Eu sabia a data, comecei a jejuar antes. Jejuar e orar. E eu me lembro que uma madrugada, enquanto eu orava, já falando aqui do batismo, né, foi algo lindo. Eu fui batizado 2 vezes. Eu fui batizado em águas e depois que eu saí dali, eu fui batizado no Espírito Santo porque eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava.
E eu lembro que eu saí da água chorando, eu fui para casa chorando, a esposa perguntou: quer que eu dirija? Eu falei: não, eu vou dirigindo ainda, consigo. E fui chorando e dirigindo, e cheguei em casa e chorando. E eram 2, 3 horas da manhã e eu chorando ainda. E ela chegou para mim, a esposa também se batizou naquele dia, e falou: você tá bem? Eu falei: olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca estive melhor. Ela olhou assustada, eu falei: não, eu sinto como se 33 anos de pecado tivesse sido tirado das minhas costas. Eu sinto 27 anos, perdão, quando eu me batizei. Eu sinto como se tudo isso tivesse sido tirado das minhas costas. Eu falei para ela: eu estou me sentindo leve. Eu estou me sentindo novo. Eu sinto eu falei para ela: não consigo descrever a leveza que eu sinto. É algo que o meu constrangimento diante de Deus, entendendo o perdão de Deus na minha vida, era algo tão impactante, mas tão impactante que eu não conseguia parar de chorar. E o choro é um choro de alegria, porque eu senti o perdão de Deus em mim. Eu senti que aquela carga de pecado de todos aqueles anos, das minhas escolhas, eu senti que tudo aquilo ali foi jogado no mar do esquecimento e eu estava leve. Foi algo extraordinário. E a partir dali eu me dediquei a Deus. Eu falei: Senhor, eu comecei a orar e orando. E uma madrugada eu orando pela minha mãe, orando pela minha família. O Espírito Santo falou assim: mas o que você vai fazer com relação a isso? Eu falei: Senhor, vai lá, pregue para a sua família. Fui lá na casa da minha mãe no dia seguinte, ela ainda daquele jeito, muito doente, né? Muito debilitada. Eu falei: mãe, eu gostaria de começar aqui um trabalho de pregar o evangelho aqui entre família mesmo, entre nós. A senhora permite? Ela falou: claro, com certeza, pode vir. E eu me lembro que nós começamos ali uma espécie de célula só em família. E foi algo extraordinário o mover de Deus. O primeiro dia que eu fui lá, eu ministrei essa palavra aqui sobre leis do reino. Falei um pouquinho sobre o caminho, mas eu concentrei mesmo foi no amor, né? O amor. 1 João 4,4: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que não ama, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. E eu ministrei essa palavra e fui falando de amor. Eu lembro que quando eu fui ali encerrando aquela palavra, eu olhei para minha mãe e disse: mãe, a senhora me ama? Só que ela estava muito endurecida pelos anos de sofrimento. E ela olhou para mim assim e balançou a cabeça. E eu perguntei de novo, falei: mãe, a senhora me ama? Ela olhou de novo assim, falei: amo, baixinho, tímida. Eu falei: mas a senhora me ama mesmo? Fiz que nem Pedro, né? O Jesus falou com Pedro. E ela falou bem assim: eu amo, filho, eu amo. Eu falei: mãe, por que a senhora nunca me disse? Tinha como cobrar dela também, né? Pelo amor de Deus, que vida sofrida. Mas eu falei para ela, por que a senhora nunca me falou? Eu preciso ouvir que a senhora me ama. Eu preciso que a senhora declare um amor a mim. Eu preciso ouvir da senhora esse amor. E ela chorando ali. Eu falei: mas a senhora ama minha irmã? Fui falando dos nomes. Amo. Nós fizemos uma fila. E de um a um fomos passando diante da matriarca da família. Ela foi nos abraçando, dizendo assim: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. E naquele momento o reino espiritual abriu ali. Foi choro. Foi lindo o que aconteceu. Eu saí dali maravilhado com o mover de Deus. Na semana seguinte eu comecei a orar. O Espírito Santo falou assim: ministre perdão. Eu falei: mas nossa, logo perdão? Não é muito cedo. É muita coisa, é muita situação. Ministre perdão. E eu preparei uma palavra sobre perdão. Cheguei lá e ministrei perdão. E eu me lembro que conforme eu fui mergulhando naquela palavra, ela começou a chorar. Eu estava no meio da palavra, ela já estava se desmanchando, chorando. E eu lembro que eu olhei para ela assim no final da palavra e falei: mãe, a senhora precisa perdoar. Ela olhou para mim e falou: eu não consigo. Eu falei: mãe, mas a senhora precisa perdoar. Ela dizia: eu não consigo. Como é que eu vou perdoar o assassino do teu irmão? Ela já sabia do que se tratava, embora ela tivesse tido muitas decepções, essa foi a pior, né? Então ela dizia: eu não consigo. E eu insisti naquela noite com ela, mas não consegui nada, sabe? Eu saí de lá frustrado. Eu tinha saído animado na semana anterior, mas nessa semana eu saí frustrado. Eu fui para casa pensando, falando: Deus, o Senhor falou para eu ministrar, e parece que, poxa vida, parece que eu cutuquei a ferida, o troço ficou pior, e agora como é que vai ser? E fui para casa. Eu lembro que aquela noite mal dormi, dobrei os joelhos, orei muitas vezes na madrugada ali, clamando a Deus por aquela situação. E na manhã seguinte eu falei: foi muito impactante, eu vou voltar lá ver como é que ela está.
Antes pro trabalho eu fui lá. Cheguei, ela estava de pé já, estava varrendo a calçada. E quando eu olhei para ela, algo extraordinário aconteceu. Eu vi o sorriso dela, algo que eu não via há anos. O sorriso estava já de uma orelha a outra, assim. Aí eu olhei para ela e falei: mãe, tá tudo bem? Ela disse assim: eu nunca estive melhor. Eu falei: o que aconteceu com a senhora? E ela disse assim para mim: essa noite eu não consegui dormir. Depois da palavra ali que você ministrou, eu não consegui dormir. Eu dobrei o meu joelho e fui orar. O Espírito Santo visitou o meu coração. E eu consegui perdoar o assassino do seu irmão. Mas olha, meu dia foi outro. Abracei ela, conversei com ela. Ali eu vi um mover de Deus muito grande dentro da minha casa, dentro do meu lar, sabe? Então, depois daquilo ali, a minha mãe, agora ela está com 64 anos. Mas eu creio que se a minha mãe tivesse continuado daquela forma, sem liberar perdão, a minha mãe não tinha chegado nos 60 anos. A minha mãe não tinha conseguido chegar, e isso eu tenho de testemunho, sabe? Eu me lembro que quando eu falei do perdão, que ela falou que não conseguia, eu lembro que eu olhei para ela e falei: mãe, se a senhora não consegue perdoar pela senhora, perdoa por mim, porque se a senhora não perdoar, eu não quero que a senhora vá para o inferno. Eu não quero que a senhora vá para o inferno. Então, se a senhora não consegue perdoar pela senhora, perdoa por mim, por favor, perdoa por mim. A senhora me ama, perdoa por mim. E a saúde dela muito debilitada, eu orando na madrugada, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que trasse naquela situação da saúde dela. Porque eu percebi que a minha mãe não ia durar muito. Sabe, era dia sim, dia não, na UPA, era um caso muito complicado. E eu me lembro que comecei a orar, intercedendo na madrugada pela vida dela. Mas isso era constante. Quando um dia eu e o pastor Agostinho e mais alguns pastores que faziam o culto de terça-feira, nessa época eu auxiliava lá, pastor Olegário, pastor Agostinho. E eu me lembro que o pastor Agostinho, daquele jeitão dele, né, pegou a palavra e falou: você tem uma pessoa aqui que está sentindo assim. E eram as características que ela sentia. E ela custou para vir para frente, teve que dar uns empurrão. Aí levantou um não, levantou outro não, levantou outro não. E eu me lembro que quando ela levantou, ele falou: a senhora mesmo? Vem cá. Ele olhou para ela, assim, bem no olho dela e falou assim: ó, já era para a senhora ter morrido há muito tempo. O Espírito Santo está prolongando seus dias na terra. Olha aquilo. Você entende que você tem um pai. Você entende que tem alguém que está te escutando. Você entende que tem alguém que está te ouvindo. Sabe? Aquelas confirmações, sabe? Aquilo você percebe. Hoje, Rafa, o Delcimar aqui já ouviu da mãe esse testemunho, né? Estivemos lá. Hoje, e ele vê isso também. Quando eu não falo para minha mãe que a amo, quando a encontro, é ela que me fala. Quando eu esqueço, filho, eu amo você. Você é importante para mim. Você é um filho amado. Gente, olha, é maravilhoso o amor de Deus. Mas como que ela ia conseguir manifestar esse amor na minha vida, na vida dos netos, na vida dos filhos, se ela não conseguisse liberar aquele perdão? É verdade. Então o perdão, ele é mais do que necessário, né? Para que você tenha uma vida física, mental, espiritual e emocional equilibrada. Quando a palavra de Deus diz que ele veio para que o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida em abundância, entra pelo caminho do perdão. Porque se nós nos prendemos numa falta de perdão, seja qual for o motivo, e nós formos alimentar isso, vai acontecer uma série de situações conosco. Primeiro, que ferido nós vamos ferir. Estamos plantando sementes terríveis que um dia vamos ter que colher. Então já é uma escolha terrível. E depois, nós não vamos conseguir manter uma comunhão de intimidade com Deus. Então, se você deseja ter uma comunhão de intimidade mais profunda com Deus, seja qual for a tua situação, eu apelo a você nesse momento, como apelei a minha mãe: por favor, perdoe. Né? Tome essa decisão aqui assistindo esse podcast. Se você estiver sozinho, no meio da sua família, não sei, mas tome essa decisão. Quando você estiver no oculto com Deus, ou vá para o seu quarto, dobre o seu joelho ali e fale: Senhor, por mim mesmo não tenho força, mas no Senhor, hoje, eu decido perdoar o meu algoz, aquele que me feriu. Você vai ver que a tua vida vai mudar, em nome de Jesus. Amém, amém.